Muitas mulheres passam anos tentando emagrecer, mudando hábitos e praticando atividade física, mas continuam sofrendo com o aumento de volume em determinadas regiões do corpo, além de dor e desconforto. Muitas vezes, a causa pode ser uma condição ainda pouco conhecida e frequentemente confundida com a obesidade. Você já ouviu falar em lipedema? Para falar sobre esse tema e esclarecer as principais dúvidas sobre sintomas, diagnóstico e tratamento, recebemos a doutora Lohana, cirurgiã vascular. Fique com a gente até o final, curta e não se esqueça de compartilhar esse episódio. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Cedrocast, Sua Saúde, Nossa Conversa. Eu sou Ingrid Gomes e sou a sua apresentadora. Olá, pessoal, eu sou Isabela Sena, sou da assessoria científica do Laboratório Cedro. Estarei aqui hoje com a Ingrid e também quero convidar nossa convidada super especial para se apresentar. Estamos aqui hoje com a doutora Lohana Vaz. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, bom dia para vocês, bom dia, pessoal. Meu nome é Lohana, eu sou médica cirurgiã vascular e hoje eu tô aqui no Cedrocast para falar um pouquinho sobre o lipedema, dúvidas, questionamentos sobre o diagnóstico, como é que a gente pode dar o pontapé inicial no tratamento. Perfeito, para a gente já iniciar, lipedema. O que seria lipedema? Que palavrinha diferente é essa? Certo. Bom, o lipedema, ele é o acúmulo anormal de gordura, que se dá principalmente nos membros inferiores nas pernas, poupando os pés, né, diferente da obesidade, que não poupa os pés, e vem acompanhado de alguns sintomas, como dor, peso, inchaço, presença de hematomas frequentes, dentre outros. E, doutora, você falou, você acabou diferenciando um pouquinho da obesidade. Sim. E aí me veio à cabeça algo que eu acho que gera muitas dúvidas, né, Ingrid? Qual seria, por que o lipedema às vezes se confunde com a obesidade? Ou qual seria a diferença? O lipedema, apesar dele ter sido descrito muito lá em 1940 a primeira vez, ele vem ganhando força nos últimos anos, principalmente pela divulgação do online, né, na internet. Muitas dúvidas, questões. E hoje o principal embate que a gente tem é com relação ao diagnóstico, tá certo? Porque confunde muito nas formas iniciais, confunde-se muito com a obesidade, com o linfedema também, né? E a gente tem que se utilizar de alguns artifícios para poder fazer a diferenciação, tá? Perfeito. A doutora falou que foi citado pela primeira vez em 1940 e é algo que é realmente relativamente novo. Sim. Até a gente conseguir estar no cotidiano, né? Porque muitas pessoas, elas acabam não conhecendo, não entendendo, não sabendo o que é, né? Do que se trata. A senhora até citou também o linfedema. Tem como a gente diferenciar, doutora? Diferenciar um pouquinho as três doenças, né? Digamos assim. A obesidade, tanto a obesidade quanto o linfedema, ele acomete homens e mulheres, tá? Já o lipedema, ele acomete quase que exclusivamente mulheres. Mulheres após o período de puberdade, tá certo? Tá muito relacionado também com questões hormonais. Paciente que faz reposição hormonal, paciente que tem endometriose, quando tá no pico do hormônio é que aflora o lipedema, tá? Diferente da obesidade e do linfedema, tá? O linfedema, geralmente, ele é assimétrico. Ele tem uma diferença de uma perna para outra. O lipedema é simétrico. A obesidade, ela não poupa os pés. O lipedema poupa, tá certo? E aí, estágios mais avançados, que vai ter inchaço, né? É como se fosse mais localizado, então, né? Ele é cilíndrico, é simétrico, acomete principalmente tornozelo, região de panturrilha e coxa, tá? Também a gente vai sentir, quando a gente vai fazer a palpação, o paciente sente dor, muitas das vezes, e sobre o aspecto da pele, né? Você vai pegar ali naquela pele, você sente um aspecto de saco de areia, tem uma nodulação, a pele tem aquele aspecto de casca de laranja, tá certo? Diferente da obesidade e do linfedema. Então não tem ou tem um perfil de um paciente que seja mais propício a ter essa doença? Bom,
acomete quase que exclusivamente mulheres, tá certo? Tem relação hormonal, tá certo? O estrogênio, ele é um principal hormônio que influencia nisso. Tem história familiar também. Quase que 60% dos pacientes que têm lipedema, eles têm uma associação genética, né? Uma associação autossômica dominante. Isso eu achei muito interessante, quando eu estava vendo um pouco sobre lipedema, né? Essa questão da parte genética. Porque, como acaba sendo uma doença que atinge mais as mulheres, né? Praticamente exclusivamente as mulheres. Mas tu sabias que, por exemplo, aí a senhora me corrige se eu estiver falando alguma coisa errada, tá, doutora? Mas se o teu pai tiver uma probabilidade, por mais que ele não apresente o lipedema, mas tu pode ter por conta de tu ter herdado dele, por conta de herança genética. Então, assim, isso que eu achei engraçado, né, entre aspas, por conta de que a gente pode estar herdando mesmo de forma genética, né? E com relação aos sintomas que a senhora mencionou, é impressionante quando a gente convive com pessoas. Eu não tenho lipedema, mas eu convivo com pessoas que têm, inclusive eu tenho na minha família, e é impressionante que antes, quando não se falava de lipedema, porque eu, por exemplo, eu vim escutar sobre lipedema acho que uns 3 anos atrás, por conta de uma conhecida que eu conheço das redes sociais, e ela é até médica também, né? Ela estava terminando a graduação, tanto que ela formou e ela ficou especialista no assunto, ela não é daqui de São Luís, e ela postava bastante sobre a rotina dela, porque ela sempre se incomodou com as pernas, sempre emagrecia, perdia peso, tanto que você vê que da cintura pra cima era uma pessoa magra, às vezes perdia a cintura mais fina, mas a perna sempre maior. A perna sempre maior, e ela ficava assim, mas eu já emagreci, já perdi peso, e até que foi investigando pra saber que aquilo ali era uma patologia, uma condição, né, que antigamente a gente não conseguia entender, e as pessoas, elas sentem muito isso, de dor, de inchaço, da reclamação, daquele desconforto. Acho que até na academia tem exercício que a pessoa não consegue fazer porque... E sempre associado a outras doenças e nunca a causa principal. Sim. Eu acho que a primeira coisa, quando a gente vê um paciente com lipedema em consultório, é o acolhimento. Né? Vai ter altos e baixos durante o tratamento, é uma doença crônica, é uma doença que não tem cura, mas que tem controle. Né? Nós mulheres, a gente se cobra muito, a gente quer perder peso, quer estar naquele peso ideal, quer estar naquele físico ideal, e nem sempre é assim. A gente tem que entender as nossas limitações e conseguir conviver com a doença da melhor forma possível. Né? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que trabalhar é isso. É o mental, né? Muitas das mulheres que têm lipedema têm TDAH também associado. Então tem que ter todo um acompanhamento psicológico ali durante toda a sua trajetória. E por falar nisso, da clínica, né, da paciente chegar até o seu consultório, como é que é feito, como é que é realizado esse atendimento com essas mulheres? O diagnóstico, doutora, tem algum exame, né? Justamente. Vou contar uma historinha aqui antes. Eu tive no Simpósio Internacional de Lipedema, que teve em São Paulo em abril, tá? E uma das primeiras coisas que os colegas falaram o primeiro embate que a gente tem é no diagnóstico. Uma mulher hoje, para ela ter um diagnóstico de lipedema, ela tem que passar por 4 médicos para a gente conseguir ter aquele diagnóstico, tá certo? Sobre a questão da clínica, a gente se faz algumas perguntas durante a nossa avaliação, tá certo? O paciente responde ou não ao emagrecimento, né? Porque a obesidade, o paciente responde bem ao emagrecimento como um todo. O paciente tem história familiar ou não? O paciente tem um edema assimétrico diferente de uma perna para outra, porque quando tem um edema assimétrico, um inchaço, fala mais a favor do linfedema, tá certo? Tem relação hormonal, o paciente tem varizes. Outro ponto interessante, 50% das mulheres que têm lipedema também têm doença venosa, também têm varizes associadas. Então a gente tem que primeiro tratar a doença venosa, a parte venosa, para a gente poder começar ali a ver a questão do lipedema, né? E outras perguntinhas que a gente faz. O diagnóstico é clínico, tá? É durante o consultório, é ali tete a tete com o paciente, fazendo uma boa anamnese, um bom exame físico, mas a gente também se utiliza de alguns exames complementares, como o duplex, o exame de ultrassom Doppler. Eu faço esse exame durante o consultório mesmo, na consulta.
No exame de Doppler, no exame de ultrassom, a gente vai avaliar a parte venosa, se o paciente também tem insuficiência venosa associada, para a gente já iniciar o tratamento, mas a gente também, durante o exame, a gente passa o ultrassom ali em alguns pontos, como aqui na parte da lateral da coxa, na lateral da panturrilha, para a gente ver a espessura da gordura, da camada de gordura, né? Geralmente uma espessura maior que 14 milímetros já fala a favor do lipedema. O paciente também vai ter edema associado àquela gordura inflamada que a gente chama, né? É uma doença inflamatória. E o tratamento vai ter que ser em cima disso, controle da inflamação. Em casos mais avançados, o paciente já vai ter nódulos, uns nódulos mais endurecidos na pele, a gente consegue avaliar com o exame, tá? E algumas outras variantes que eu acho que... Então, doutora, o lipedema, assim como outras doenças, quanto mais cedo descobrir, seria também melhor? Sim, com certeza. Quanto mais cedo a gente descobrir e iniciar um tratamento adequado, mais direcionado, a gente vai diminuir a progressão da doença, né? Porque em estágios mais avançados, lá no estágio 3, estágio 4, que a gente chama que tem o lipolinfedema, que o paciente já vai ter aquela cicatriz fibrótica, aquela cicatriz mais dura, o sistema linfático já vai ter sofrido, tá certo? É mais difícil a gente conseguir reverter. A gente vai ter um controle, mas o paciente vai ter que conviver com aquela pele mais dura, tá certo? Vai sofrer mais, vai ter uma diminuição de mobilidade também. Ou seja, impacta diretamente na autoestima. Na autoestima e na qualidade de vida, né? Porque um paciente que já tem um estágio 4 ali, que já tem diminuição da mobilidade, vai ser muito mais difícil para ela conviver em sociedade, fazer suas atividades diárias, ir pro trabalho, fazer uma atividade física. É mais complicado. E a pessoa deixa de se cobrar um pouco até mais, né, doutora? Porque às vezes a pessoa está se cobrando tanto que faz atividade física, tem uma rotina regrada, tem todos os cuidados com a alimentação e mesmo assim... Sim, o tratamento do lipedema, ele é um pouco mais diferenciado do tratamento de uma obesidade comum, por exemplo. Porque a gordura do lipedema, ela não vai responder muito bem ao emagrecimento. A gente tem que fazer um acompanhamento direcionado mais para a questão da inflamação. Diminuir a inflamação, fazer exercícios mais adaptados para aquela rotina. Não é ir para academia e colocar peso que tu vai sentir resultado. Vai piorar a inflamação. Tá? A gente tem que ter um tratamento e um acompanhamento multidisciplinar, que eu chamo, tá? Não sou só eu, não é só o educador físico, não é só o nutrólogo. São várias especialidades ali que tem que estar juntas para a gente poder ter um resultado, né? Porque a gente tem que mostrar resultado para o paciente. Não adianta o paciente estar ali, a gente está acompanhando e ele não vê que está tendo evolução. Pronto, era uma dúvida, a senhora respondeu mais ou menos ali, relacionada à atividade física, né, à alimentação. Se é uma doença que a mulher, que é o paciente, ele sente muita dor, né, e mesmo estando em níveis um pouco mais baixos, que a gente falou até o nível 4, que já fica mais difícil. Então, a atividade física ali, ela vai fazer diferença ou não para aquela pessoa, pelo menos para diminuição de dor, né, para alguma coisa nas articulações? A atividade física, ela é de extrema importância, tá certo? Mas, como eu falei, tem que ser cuidados adaptados, né? Temos que aumentar progressivamente aquela, como se diz, a intensidade, né? Tem várias, a gente vai se utilizar de vários artifícios, né? Tem o Pilates. Em alguns casos, a gente vai ter que fazer exercício na água, juntamente com o fisioterapeuta. Mais de mobilidade. Exatamente. Tá certo? A musculação, ela é muito importante, ela é muito boa, tá? Mas tem que ser acompanhada, tá certo? Como que seria, então, doutora, o tratamento do lipedema? Bom, o tratamento do lipedema, ele é baseado em alguns pilares. Eu já até falei ao longo, vamos enumerar aqui, tá? A primeira parte do tratamento é a questão da alimentação, tá certo? Juntamente com a atividade física, que tem que ser adaptada. Puxando um pouquinho da parte da dieta, a gente tem que fazer uma dieta que diminua mais a inflamação do paciente. Tá certo? Tem alguns estudos que mostraram que dietas
pobre em carboidrato, moderado em proteína e alto em gordura, a gente tem uma resposta boa. Mas não vai caber isso a todos os pacientes, né? Porque muitos dos pacientes que têm lipedema também vão ter doenças inflamatórias intestinais, vão ter doenças celíacas, síndrome do intestino irritável, intolerância ao glúten, né? Eu estava até assistindo aquela Yasmin Brunet esses dias, que ela disse que pesou um pouquinho mais no glúten e estava lá a inflamação. E é justamente isso, né? Vão ter altos e baixos, mas a gente tem que estar sempre perto do paciente ali para adaptar melhor a rotina dele. Outro ponto da questão do tratamento, além da atividade física, é a terapia de compressão. Né? A terapia de compressão ela é muito importante. Tanto a questão das bandagens, em casos mais avançados, quanto a compressão elástica mesmo, as meias de compressão que a gente usa, eu prescrevo muito em consultório, que é para diminuir a sobrecarga ali do linfático, melhorar o retorno da circulação para o coração. Agora estão colocando até calças, né, doutora, que já vem tem a calça, tem leggings, principalmente nos sintomas iniciais, que o paciente ele vai aderir mais a uma leg ali mais compressiva, né? É mais difícil, às vezes a meia incomoda, né? Às vezes fica caindo, fica voltando um pouquinho. Aí é outro ponto que eu sempre falo para meus pacientes. Se a meia tá incomodando, é porque tá errada. Não é a meia que vai servir em você que vai servir para ela. A gente tem que medir o tamanho da meia. Tá? Cada paciente tem um tamanho de meia, tem um tamanho de perna diferente. Muitos pacientes também acham que calçar uma meia de panturrilha é até aqui no joelho. Se tu colocar a meia até aqui no joelho, ela vai apertar aqui a articulação e vai piorar. Ao invés de melhorar a circulação, ela vai piorar. Então, tem que ser prescrita por um profissional, com orientações, né? Doutora, a drenagem linfática, ela faz alguma diferença no tratamento desse paciente? A drenagem linfática, ela é muito importante, principalmente nos estágios de 2 a 4 do lipedema, tá certo? Ela é justamente para isso, para diminuir a sobrecarga do linfático, né? Vai melhorar ali o retorno do inchaço, né? É mais nesse sentido. E aí também tem a fisioterapia motora, que é muito importante. A gente também se utiliza de ultrassom microfocado. Tem a criolipólise de placas também para melhorar o aspecto da pele, da gordura. Eu não sei se eu respondi. E a cirurgia, doutora? Tem casos que a gente precisa... Sim. A cirurgia, a gente tem que ter uma conversa com o paciente para alinhar expectativas. Tá? Porque a cirurgia plástica, principalmente de lipoaspiração, ela vai quebrar ali as moléculas de gordura e vai aspirar, tá certo? Vai resolver o problema? Não vai resolver o problema, vai controlar ali, mas se a gente não tiver uma continuidade do tratamento, vai voltar. É o famoso efeito rebote. Exatamente, vai ter aquele efeito sanfona e ali o linfático sofre, o retorno venoso sofre, muitas vezes pode ser que tenha... Hoje a gente já tem tecnologias mais novas, né? Mas os primeiros casos que foram realizados, a questão da lipoaspiração do lipedema, teve lesão de linfático. E aí piorou a doença, né? Mas hoje a gente já tem outros métodos. Eu acho que o cirurgião plástico vai conseguir falar um pouco melhor do que eu sobre essa parte. Eu entro mais na questão do tratamento venoso, né? No acompanhamento individualizado do paciente. A senhora falou aí sobre o cirurgião plástico, né? E sobre... Então, vamos falar para a pessoa que está em casa, né? Falamos sobre o lipedema, falamos várias situações. E se a pessoa ela acha que ela está desenvolvendo, tem a doença, quem que ela deve procurar? Como que deve ser? Certo. Bom, o tratamento do lipedema, como eu tinha falado, é um tratamento multidisciplinar. O cirurgião vascular ele é muito importante no diagnóstico e no tratamento como um todo. Tá? Principalmente com relação à doença venosa. Eu falei que 50% dos pacientes com lipedema também vão ter varizes. Ou seja, doutora, né? Às vezes a pessoa vai para procurar o lipedema, mas pode ser que encontre uma aí eu faço dupla e tá lá, ó, tua safena tá doente, a gente tem que resolver isso daqui. Tá certo? O nutrólogo, ele é muito importante na questão, e o endócrino, né, não posso deixar de falar, na questão do controle metabólico hormonal da doença, né? O tratamento, ele é todo
quase que completamente baseado na desinflamação da gordura, né? A gente vai utilizar de suplementação, que diminui antioxidantes, né? O nutricionista também vai ver a questão, você tem intolerância ao glúten? Não tem? Você tem doença celíaca? Então a gente tem que fazer uma dieta adaptada para isso. O educador físico, né? Na parte do acompanhamento, de perda de peso, melhora do aspecto da pele, ganho de massa muscular. O paciente com lipedema, ele tem mais dificuldade de ganho de massa muscular do que uma pessoa normal, tá? Então tem que ter todo esse acompanhamento. A doutora tá falando, Ingrid, os sintomas, o tratamento. Eu tô vendo a minha mãe. A gente sempre lembra de alguém nesses momentos. Minha mãe já operou da safena, porque ela teve que, né? Ela tinha o problema, ela tem lipedema. E aí a senhora falou do problema intestinal, mamãe. Dificuldade de ganhar massa, mamãe. É impressionante como que a gente não imagina que pode estar associado, mas falando, a gente começa a ver realmente que de fato pode ser que seja associado a isso, realmente. Sim. Se eu for falar que eu trato lipedema, eu vou estar mentindo. Eu não trato sozinho o lipedema, né? São várias especialidades que estão ali em conjunto trabalhando para poder melhorar a vida daquela mulher, né? Então, eu acho que é basicamente isso, né? A gente faz o diagnóstico inicial, inicia ali um tratamento. Vou te encaminhar para 2 colegas aqui, um bom nutricionista, um bom nutrólogo, também para ajudar na questão da perda de peso, né? Porque também não é só usar aquelas canetinhas. Também a gente tem que ver a dose para o paciente, tem que adaptar, né? O paciente ele vai ter mais dificuldade de perda de peso e aí ele começa o tratamento 2, 3 meses, ele tá vendo que não tá tendo aquele resultado, ele desiste. Ele desiste e o paciente acaba se perdendo ao longo desse tempo, né? Foi um pouco do que a gente falou no episódio que gravamos ontem, que hoje as pessoas, elas querem tudo instantâneo. Então, se eu iniciei o tratamento hoje, amanhã minhas pernas vão estar lindas, eu vou estar magra, perfeita. É um mediatismo, né? Não é assim, vão ter altos e baixos, né? A mulher vai engravidar, ela vai ter filho, vai ter semana que ela não vai conseguir trabalhar porque tá passando por um problema, outra semana tá atolada no trabalho, aí quer descontar na comida. Então, não é uma coisa engessada, a gente tem que acolher, né? E tentar trazer o melhor. Eu acho que é isso, é a não maleficência. É a gente tentar trazer o melhor para aquele paciente, né? Principalmente com relação ao acolhimento. Até porque acho que é isso. A mulher, ela tem diferentes fases, né? A gente fala muito que o estrogênio, ele tem um papel muito importante e tudo, mas na menopausa também tem que fazer reposição hormonal, o ginecologista também, ele é muito importante nessa parte da menopausa, né? O lipedema, ele aflora muito nesses picos hormonais, na puberdade, na gravidez, na menopausa, entendeu? Pronto, e doutora, pra gente já ir finalizando, né, Isabela? Um recado que a senhora deixa pra essas mulheres que depois desse episódio, depois de tanta explicação, estão pensando assim, eu acho que eu posso ter isso também. O que será que eu faço agora? Um recadinho para elas. Certo. Bom, primeira coisa, a gente tem que desmistificar, né, o lipedema. Porque não é só gordura, não é só sobrepeso. A gente tem que entender que uma paciente com lipedema, ela vai ter muitos sintomas. Ela vai ter dor, ela vai ter cansaço, vai ter peso, as pernas vão inchar, ela vai ter uma fragilidade capilar, né, a fragilidade ali dos pequenos vasos, o que favorece a questão dos hematomas. E a gente tem que entender que essas pacientes não estão sozinhas. A gente tem que acolher, né, tentar entender o contexto, fazer um acompanhamento psicológico. Não é só perder peso, né? Eu acho que ela tem que entender a doença dela para poder conviver da melhor forma possível, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Perfeito, doutora. Perfeito. Doutora, nós queríamos lhe agradecer. Foi maravilhoso. Acho que todo mundo aí de casa conseguiu entender um pouco mais sobre o lipedema, essa doença que é relativamente nova, entre aspas, né? Mas vem se falando muito mais agora, né? Então, que a gente vai pesquisar artigos, a gente vê que não tem tantos artigos assim, você joga no PubMed, não tem tanta coisa. Então, é algo novo, mas que bom que agora os olhos estão voltados, que bom que agora a gente consegue identificar, como a senhora falou, mexe muito com a autoestima, mexe muito com o mental da pessoa, né?
né? A gente tem que trabalhar muito isso. Eu acho que é interessante quando a gente traz assuntos como esses, porque a gente faz com que as pessoas se identifiquem e, de repente, possam buscar ajuda. Gostaríamos de lhe agradecer. Foi muito bom ter a senhora aqui hoje conosco. Agradecer também aqui ao estúdio, né, Ingrid, ao 98 Records. Perfeito. E antes da gente finalizar, o pessoal que tá aí de casa, que escutou tudinho, entendeu e quer procurar uma consulta médica com a senhora, quer se consultar, quer entender mais, às vezes seguir na rede social. Sim. Conta um pouquinho pra gente aí. Bom, eu tenho um Instagram, tô começando agora também a falar um pouquinho mais. Eu puxo mais pra parte da insuficiência venosa, das varizes, mas eu também falo sobre lipedema, né? O meu Instagram é doutora Lohana Vascular. Lá vocês conseguem ter todas as informações do local de atendimento. Eu tenho um website também. Já sigam a doutora Lohana Vascular no Instagram. Sigam também o 98 Records e o Laboratório Cedro. E, pessoal, obrigada para você que assistiu até aqui e até o próximo episódio. Tchau, obrigada, tchau. Tchau, obrigada.